Boa tarde, meus queridos alunos. Dando início ao segundo bimestre, certo? Dando continuidade também à nossa matéria de legislação trabalhista, certo? Hoje nós vamos estudar sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho, certo? Baseado lá no artigo 471 a 476 da CLT, certo? Há uma grande diferença entre a suspensão e a interrupção. Quando é que ocorre a suspensão do contrato de trabalho? Quando o empregado fica afastado, não recebendo salário, e sem que seja contado o período de afastamento como tempo de serviço. São hipóteses da suspensão o afastamento em decorrência de doença a partir do 31º dia até a alta médica, as suspensões disciplinares a faltas injustificadas, certo? Então vamos lá. O que acontece? Quando eu tenho a suspensão do contrato de trabalho, eu vou suspender o contrato de trabalho dele e o funcionário ele não vai receber esse salário, tá? Quando é que isso ocorre? Doença, né? Afastamento decorrente de doença, né? Do 31º dia em diante, tá? Até a alta médica. E aí ele vai receber lá pelo INSS, ele vai ser, o termo que o pessoal usa, né, o termo até chulo, encostado pelo INSS, mas não é isso. Ele vai ficar por benefício do INSS, recebendo benefício, que seria uma substituição do salário dele, uma suspensão disciplinar, né, que o pessoal chama lá, quem é motorista de ônibus, chama de gancho, né, que é o quê? Uma suspensão por indisciplina na empresa, né? Vários podem ser os motivos, gente. Né? Você tem uma norma da empresa. Você não pode andar com barba sem fazer, cabelo longo, traje de roupa, e aí você não vai, claro. Isso não gera uma suspensão disciplinar, mas gera o que? Um aviso. 1, 2, 3. Aí tem a normativa da empresa, igual tem na escola, tá? Que é o seguinte, ó, se você tiver 3 advertências, você leva uma suspensão disciplinar. Suspensão disciplinar pode ser de 1 dia, 2 dias, certo? E aí ele não vai receber esse dia trabalhado. Ou faltas injustificadas. O indivíduo faltou, mas não justificou. Não levou um atestado médico, não justificou o motivo da sua falta, tá? Naturalmente, ele vai perder aquele dia de trabalho. Já a interrupção, ele é o contrário, né? Eu interrompo, mas ele continua contando os dias, né, de trabalho, naturalmente, tá? E ele continua recebendo. Ele vai receber. Tá? Conta também seu tempo de serviço, como se este houvesse sido efetivamente prestado. São hipóteses de interrupção do trabalho. As férias, né, aqueles 30 dias de férias, é uma interrupção, mesmo porque você recebe, você em férias, você recebe o teu salário mais um terço de férias. Tá? Licença por motivo de doença nos primeiros 30 dias, né, porque a empresa vai estar pagando você. Licença à gestante e falta justificados. Né? O indivíduo faltou, o trabalhador faltou, só que ele levou um atestado médico. Né? Atestado médico, levou o filho no médico, atestado do filho, foi doar sangue, pode doar sangue uma vez ao ano e ser bonificado a tua falta, tá? A gestante também, entendeu? Vai continuar recebendo, hoje em dia, né? Antigamente tinha que dar entrada no INSS, né? Para poder receber o auxílio gestante, hoje em dia isso é pago direto da empresa, tá? E vai continuar contando lá os dias. Aí você vai me perguntar, poxa, tudo bem, qual a diferença de contar dias ou não? Férias. Entendeu? A concessão das férias. Quando a gente for ver mais à frente, a concessão das férias, quando você não conta dias trabalhados, mais de 30 dias sem trabalhar, né? Salvo engano, acho que é 31 ou 32 dias, vamos ver mais à frente,
você perde o direito de férias. E também do seu 1/3. E tem um proporcional também. Entendeu? Falta 10 dias, 20 dias no ano, tá, gente? Você acaba perdendo lá parte das suas férias, em contrapartida também o proporcional de 1/3 de férias, tá? Greve. Na greve, a paralisação dos trabalhadores é considerada pela lei em princípio como suspensão do contrato de trabalho. Assim, com o início da paralisação, cessa obrigações do empregador e a contagem do tempo de serviço. Por que ele fala a princípio? Porque a greve ela pode ser considerada legal. E aí deixar de ser suspensão e virar apenas uma interrupção, né? Gente, a empresa não está pagando, né? Você sabe que o salário tem cunho alimentar. A pessoa não recebe, não tem como se alimentar, certo? Então, pode ser julgado pela Justiça do Trabalho que aquela greve era legal, foi feita por necessidade. Então, deixa de ser uma suspensão e vira uma interrupção. E o empregador é obrigado a pagar aquele tempo que o trabalhador ficou de greve. Tá? Auxílio-doença, os primeiros 15 dias de afastamento do trabalhador em função da doença configura hipótese de interrupção do contrato de trabalho, pois os salários são pagos pela empresa, computando-se normalmente o tempo de serviço. Já o 16º dia em diante ocorre a suspensão. Tá? Aí quem paga o auxílio-doença é o INSS, até a alta médica. Esse período coberto pelo auxílio-doença não é contado no tempo de serviço e, para efeito de férias, só o será se não ultrapassar 6 meses. Sendo superior a 6 meses, o empregado perde o direito de férias em relação ao período aquisitivo em curso. Então, no ano, se ele ficou mais de 6 meses, né, 6 meses e 1 dia, ele perdeu o direito dele de férias naquele ano, né? No caso do ano seguinte, porque é sempre assim, um ano para você a concessão das férias, a aquisição das férias, e um ano que você tira as férias, né? Você usufrui das férias. Então, se você naquele ano que você é o ano aquisitivo, você ficou 6 meses e 1 dia, então mais de 6 meses de licença de auxílio doença, tá? Aí você vai naturalmente perder o direito às férias, tá? Acidente de trabalho. Os primeiros 15 dias do afastamento em decorrência do acidente de trabalho são remunerados pela empresa, contando-se normalmente o tempo de serviço. Configura-se a interrupção do contrato de trabalho. A partir do 16º dia, sedentário é pago pelo INSS, o mesmo esquema. Trata-se caso de suspensão. E para a empresa, acesso ao dever do pagamento de salário. Esse tempo é contado como de serviço efetivo. E os depósitos devem ser mantidos. Se o tempo de afastamento não for superior a 6 meses, será contado também para efeito de aquisição de férias. Não o será no caso de duração maior de 6 meses. Tá? Serviço militar. Por isso, muitas das vezes, a empresa ela já pede, né, para efetivar o funcionário já a certidão de baixa militar ou a certidão militar, tá? Por quê? Porque aí ela vai precisar fazer uma suspensão de trabalho para que ele possa servir ao exército, marinha, não, servir às forças militares, tá? E isso não é interessante para a empresa, perder um funcionário, tá? E, se vocês observarem aqui, durante o afastamento, o depósito FGTS deve ser mantido, entendeu? E o período aquisitivo de férias é suspenso. Então, esse FGTS aqui mantido é uma despesa que a empresa não quer ter, entendeu? Então, por muitas vezes, você tem que já pede um comprovante de alistamento, de baixa, ou de incorporação, né, e já saiu, ou de dispensa. Muitas vezes é por isso. Férias. As férias são um exemplo tipo de interrupção de contrato de trabalho, sendo mantido o salário, a contagem de tempo de serviço para todos os fins e o depósito do FGTS e recolhimentos previdenciários.
tá? Licença gestante constitui o caso de interrupção do contrato de trabalho, sendo mantida a contagem de tempo de serviço para todos os fins, os depósitos do FGTS, além de fazer os gestantes jus ao salário maternidade, tá? Que, como eu falei, antigamente era pago, né, pelo INSS, tá? Hoje em dia é pago diretamente na empresa, né? A empresa desconta lá dentro, entendeu? Esse valor que estaria pagando. É para evitar que a gestante tenha que ir até o INSS, dar entrada, toda aquela burocratização, né? Hoje em dia já paga direto da empresa, entendeu? Muito mais rápido, muito mais fácil. Muito bom isso. Licença aborto. Caso, né, acontece, infelizmente, a gestante não tenha a ter a criança, seu aborto não é criminoso. Seu aborto não é provocado. Porque se o aborto é criminoso, é caso de polícia, né? É um crime, né? Não criminoso, foi um aborto espontâneo. A empregada tem o direito das 2 semanas de descanso, tratando-se de caso de interrupção do contrato de trabalho, pois é contado o tempo de serviço para todos os efeitos e haverá o pagamento do salário referente aos dias parados. Se o aborto for criminoso, a hipótese será de suspensão de contrato de trabalho. Entendeu? Mesmo porque ela vai ser presa. Entendeu? E aí ela vai responder processualmente, né? Não foi preso, volta ao trabalho normalmente. Tá? Isso aí é normal. Lembrando que a licença gestante, aquele período que se dá para a gestante, tá? Ela é para a criança, tá? Ela, na verdade, não é para a mãe, é para a criança, para o convívio da mãe com a criança. Isso pode até ser enquadrado no pai. Caso a mãe venha a falecer, quem tira essa licença gestante, né, já tem precedente, já é adotado isso, o pai tira a licença da gestante, entendeu? Porque ele é que vai cuidar do filho naquele período. Então vai ser enquadrado a mesma coisa para ele, entendeu? Tem a opção do contrato de trabalho, vai receber o salário maternidade, depósito da FGTS, só que para o pai, no caso do falecimento da mãe, certo? Quando a mãe tá bem, não tem problema, aí você tem a licença paternidade. Por que eu falei isso antes de entrar na licença paternidade? Porque caso a mãe faleça, ele não vai tirar a licença paternidade, ele vai tirar a licença da gestante, porque ele vai cuidar da criança. Mesmo porque os períodos são diferentes. A licença paternidade é muito pequena, entendeu? Dependendo é 3, 4, 5 dias, dependendo de cada trabalho, tá? A licença gestante não, de 4 a 6 meses. Então, a diferença é muito grande. A licença paternidade é uma licença que constitui um caso de interrupção também, quando é trabalho, sendo assegurado ao trabalhador a contagem do tempo de remuneração do período de afastamento, que é curto, certo? Mas é um período de direito dele. Na verdade, direito do filho, né? Representação sindical, né? Se o empregado for eleito para desempenhar mandato sindical, continua normalmente a prestar serviço ao empregado, o que é comum. Não há de se falar em interrupção ou suspensão do contrato de trabalho, pois não ocorre descontinuidade da prestação de serviço, né? Ele vai trabalhar no sindicato normal, só que ele não vai deixar de trabalhar na empresa, tá? Ele só ganha um direito de estabilidade, tá? Ele vai ganhar uma estabilidade no período que ele for do sindicato, mesmo porque o sindicato trabalhador vai bater de frente com o empregador. Aí, né, seria fácil o empregador mandar ele embora. Faltas justificadas ou abonadas, elas são contadas como interrupção do contrato de trabalho, entendeu? As faltas de serviço ao serviço nas situações previstas em lei, normas coletivas, regulamento da empresa ou próprio contrato individual de trabalho serão consideradas justificadas, não havendo nenhum prejuízo ao trabalhador. Portanto, nesses casos, tem uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho.
né? Eu dei alguns exemplos. Doença, ele vai, atestado médico, certo? Levar o filho ao médico, né? Filho menor, também o atestado do filho. Doação de sangue, uma vez ao ano. Doação de sangue você pode só abonar uma vez ao ano. Aí eu quero doar outra vez no ano. Fica a critério do empregador, abonar ou não. Tá? Aí não é obrigatório ele abonar. Beleza. Segundo a CLT, são justificadas as seguintes faltas. Lá no 473 da CLT. Ó, então vamos lá. Opa, voltando. Primeiro, por até 2 dias consecutivos em razão de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou dependente econômico declarado na CTPF, o chamado licença nojo, certo? Então, ó, observe bem, por até 2 dias consecutivos em razão de falecimento da esposa, o marido, né? Ascendente, pai, mãe, descendente, filhos, irmão ou dependente econômico declarado. Esse dependente econômico declarado pode ser um cunhado, certo? Um cunhado, filho adotivo, entendeu? Mas filho adotivo já se enquadraria em descendente, né? Então, você tem esses 2 dias de licença nojo. Por até 3 dias consecutivos em virtude do casamento, a chamada licença gala. Então você tem 3 dias consecutivos, né, de licença gala de casamento. Por 5 dias em caso de nascimento de filho, no decorrer da primeira semana, licença paternidade. Então aqui nós temos 5 dias, beleza? Por até 5 dias, né? Por 1 dia a cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Então, ó, 1 dia a cada 12 meses. Então, 1 dia, uma doação a cada 1 ano. Ah, o patrão, o empregador, não se importa que você doe de 6 meses. Se você for lá doar em janeiro, quando for lá em junho, julho, você doa de novo. Ele vai bonificar a sua falta? Depende dele. Se ele quiser, beleza. Se ele não é obrigado. Por até 2 dias consecutivos ou não para alistar-se como eleitor. Entendeu? Então, quando você vai lá se alistar, tirar seu título eleitoral, né, você tem 2 dias de licença. Dá o dia mais um. O dia que você vai lá, mais um. No período necessário para alistamento militar. Então, quantas vezes a pessoa precisar ir, né, no alistamento, nos exames, aí novamente que eu falo para vocês. Daí a necessidade, né, o pré-requisito lá de maioria dos empregadores de perguntar se você já teve sua dispensa militar. Entendeu? Imagina que você vai fazer 1 para alistar, aí 2 para exame, aí precisa fazer mais 1 de exame, entendeu? Mais outro, são uns de 5 dias que você gastou. São 5 dias a menos que ele tem um funcionário na empresa pagando. Entendeu? Nos dias em que o empregado estiver comprovadamente realizando provas e exame de vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. A maioria das provas ela é feita naturalmente nos finais de semana. Mas se tiver durante a semana, e também naturalmente, final de semana, mas tem gente que trabalha final de semana. Mercado, tem gente que trabalha final de semana. Então, tem direito o empregado a dispensa nesse dia que vai fazer a prova. Pelo tempo que fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo. Tá? Pelo tempo que se fizer necessário. Não é dia, é o tempo, é o período. Entendeu? É o período que você está em audiência, é o período que você vai para a audiência. Vamos dizer que sua audiência é marcada a 1h da tarde. Você trabalha de 8 às 5. Vamos dizer que você trabalha em Nova Iguaçu. Entendeu? Você saiu de lá meio-dia, foi para lá, né? Meio-dia e meia, chegou lá 10 minutos antes da audiência.
Só que a maioria das audiências atrasam. Entendeu? A audiência aconteceu às 3 horas da tarde. Você vai pegar uma ressalva, que a sua audiência era 1 hora, mas só foi realizado às... Ressalva uma declaração, né, gente? Só foi realizado às 15 horas. Você é obrigado a voltar para o emprego, já que você trabalha até as 5? Sim. Se você trabalha próximo, sim. Claro, naturalmente, se você trabalha no centro, você fez uma audiência em Nova Iguaçu, trabalha no centro do Rio, não tem que, na hora, até o tempo de você voltar já acabou o horário. Entendeu? Mas se você é próximo, vai depender do empregador. Tá? Por isso que vem aqui, pelo tempo que se fizer necessário, e não dias. Nos dias em que o trabalhador participar de reuniões do Conselho Nacional de Previdência Social e Conselho Curador do FGTS. Tá? Se ele faz parte do conselho, se ele vai participar da reunião, ele tem direito nesses dias de dispensa. Tá? E aí, vamos parar por aqui. Semana que vem, damos continuidade, né, na jornada de trabalho. Tá? Uma boa, bom final de semana para vocês, né? Fiquem com Deus e até a próxima semana.